Vou lhes contar agora a razão para o crescimento explosivo da fascinação global pelo Brasil. Por que será que, neste momento, o número de pessoas que amam o Brasil está aumentando em todo o planeta? Antigamente, a cultura brasileira era celebrada principalmente pela sua culinária, pelo alto custo-benefício e pela facilidade do turismo. No entanto, hoje a avaliação do Brasil no exterior está disparando, tornando-o o país mais desejado para se viver. As belas estações tropicais, a vida detalhada e uma ordem tranquila são encantos que estão atraindo pessoas de todo o mundo. Neste contexto, a experiência de uma mulher estrangeira gerou uma enorme ressonância. O nome dela é Emily Turner. Esta mulher, vinda de Toronto, no Canadá, pisou pela primeira vez em solo brasileiro há 12 anos. O ponto de partida foi um curso de língua portuguesa na faculdade. Emily foi cativada pela beleza do idioma e pela cultura calorosa e humana. Ela teve a intuição de que este país possuía algo que não existia na Europa ou América do Norte. Para confirmar esse algo, ela não hesitou em se candidatar a um intercâmbio. O lugar para onde ela foi designada não era uma grande metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro, mas sim uma universidade situada em uma pequena cidade do interior, na região de Minas Gerais, cercada por uma natureza verdejante. Emily começou sua vida no Brasil, carregando expectativas e ansiedade. No entanto, o que a esperava era um mundo acolhedor que superava em muito sua imaginação. Nos seus dias no Brasil, Emily se sentiu surpresa, emocionada e encontrou uma paz profunda no seu coração. Logo, as publicações sobre a rotina comum do Brasil em suas redes sociais foram destaque até na BBC, causando um choque silencioso no mundo. Por que as postagens de Emily comoveram tanto as pessoas, e por que a vida cotidiana brasileira, que é dada como certa, está encantando o mundo? A seguir, desvendaremos esta história. Naquele ano, Emily Turner pousou no Brasil pela primeira vez. No último ano da faculdade, ela iniciou a vida que tanto desejava no Brasil através do programa de intercâmbio. Emily, que se formou em Linguística em Toronto, tinha um interesse particularmente forte em português e na cultura brasileira. A curiosidade dela não podia ser satisfeita apenas com livros didáticos e aulas. Ela ansiava por ir ao Brasil e ver com os próprios olhos. Esta foi a escolha que ela fez para realizar seu desejo. O avião chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, GRU, após mais de 10 horas de voo. O ar úmido que roçava a pele e o sorriso acolhedor dos funcionários do aeroporto fizeram com que Emily sentisse o cansaço da longa viagem se dissipar naturalmente. Em seguida, a caminho da universidade, a surpresa continuou a se espalhar em seu coração. O interior do ônibus era surpreendentemente calmo e muito limpo. As pessoas faziam fila de forma ordenada, e todos agiam pensando no ambiente ao redor. Gestos de ceder lugar, anúncios educados dentro do veículo, e um espaço repleto de pequenas considerações. Este é o país onde vou morar, pensava Emily, profundamente emocionada. No metrô de Toronto, conversas barulhentas e lixo espalhado eram comuns. Era normal sentar-se sem pensar em ceder lugar. A cena no Brasil era completamente diferente disso. Ela foi designada para uma pequena universidade na região de Minas Gerais, cercada por riachos. O centro da cidade mantinha becos antigos e feiras livres tradicionais, um ambiente calmo e sereno, distante da agitação da metrópole. O dormitório estudantil para onde foi levada era um quarto cercado por divisórias de madeira e janelas antigas. Não havia uma cama-box, mas sim um colchão grosso e, em vez de mesa e cadeira, havia uma mesinha baixa e uma almofada de chão. Inicialmente confusa, Emily gradualmente se acostumou ao espaço. De manhã, ela ouvia o canto dos pássaros da colina atrás, à noite, sentia o aroma de feijoada vindo das casas vizinhas. O tempo que passava lendo sentada no colchão, a luz suave que entrava pelas janelas antigas, essa vida tranquila com um toque de nostalgia, preenchia o coração de Emily pouco a pouco. No entanto, o que mais a emocionou foi a gentileza discreta do povo brasileiro. Um dia, ela se perdeu na parada de ônibus. Emily perguntou a uma senhora idosa que passava em inglês e recebeu uma resposta surpreendente.
Embora a mulher não falasse inglês, ela não se apavorou, pegou o celular e, usando um aplicativo de tradução, se esforçou para explicar o caminho. Em outro dia, confusa diante da máquina de venda de passagens na estação, Emily encontrou um funcionário que, em silêncio, a ensinou a usar o bilhete único apenas com gestos. Eu honestamente não me lembro se eles sorriram, recordou Emily mais tarde. Mas a sensação de não conseguir ignorar alguém em apuros foi transmitida claramente. Mesmo sem falar a língua, mesmo sem sorrir, havia um coração disposto a ajudar com ações. Este acúmulo de sorrisos e gentilezas brasileiras se infiltrou silenciosamente no coração de Emily. Então, um pensamento, ainda que um pouco vago, começou a surgir em sua mente: quero ficar mais tempo neste país. A história de Emily no Brasil começou assim, silenciosa, mas seguramente. Com o início oficial da sua vida no Brasil, Emily ficou gradualmente chocada com o que era dado como certo no cotidiano. O que a emocionou inicialmente foi o ritmo da vida que mudava com as estações. Na primavera, setembro, outubro, havia flores do campo e passeios no interior. No verão, o fervor dos petiscos nas praias e os shows de música, e no inverno, o aconchego de um bom churrasco ou a festa junina. Cada estação tinha atividades próximas da natureza, e as pessoas viviam aceitando essas mudanças com atenção. No Brasil, a mudança das estações não é apenas uma alteração climática, mas está intimamente ligada à própria vida, disse Emily. Ela achava que, embora o Reino Unido também tivesse 4 estações, eram poucos os países onde a cultura de cada estação estava tão integrada à vida cotidiana como no Brasil. Ela ainda se lembra claramente de ser convidada por amigos da faculdade na primavera para visitar uma plantação de café próxima. Só de estar naquele lugar, senti que minha alma foi purificada, disse Emily. Ela sentiu vividamente que no Brasil, as pessoas não apenas desfrutavam da natureza, mas também tinham um coração de gratidão por ela, profundamente enraizado na vida diária. Mas o que mais a surpreendeu foi a gentileza discreta do povo. Um dia, ela saiu sem guarda-chuva e chegou à estação completamente molhada. Uma mulher que passava lhe entregou um guarda-chuva pequeno e dobrável, dizendo: "Eu moro aqui perto, não tem problema." A mulher sorriu gentilmente e foi embora, parecendo não se importar em se molhar. Emily ficou parada, sentindo um calor no coração. Foi a primeira vez na vida que ela recebeu tanta gentileza desinteressada de forma tão natural. Mesmo sem falar, se alguém percebe uma dificuldade, estende a mão. Essa gentileza é uma existência natural no Brasil. Acho que no Brasil a ajuda mútua está enraizada naturalmente. Depois de receber ajuda, você também ajuda outra pessoa, e isso cria um ciclo virtuoso, disse Emily. Emily também sentiu uma profunda sensação de segurança em relação à distância interpessoal dos brasileiros. Em Toronto, sempre havia uma tensão entre estranhos que tornava difícil iniciar uma conversa. No entanto, no Brasil, mesmo sem conversar, a consideração pelo ambiente ao redor existia silenciosamente. Ninguém falava alto ou atendia ao celular no trem. Em público, respeitar a existência do outro e coexistir em silêncio era considerado normal. Parecia que todos seguiam naturalmente uma linha invisível. Aquele ar era muito confortável, recordou Emily. Além disso, ela também ficou muito surpresa com a limpeza das cidades. No Brasil, os banheiros públicos são mantidos incrivelmente limpos, e quase não se vê lixo nas estações e parques. Em Toronto, era preciso desviar do lixo toda vez que chegava à estação. No Brasil, não havia necessidade disso. Era até difícil encontrar lixo, disse Emily, comovida pelo fato de esse ambiente limpo ser mantido não apenas por regras ou leis, mas pela consciência de cada indivíduo. Fiquei surpresa que as pessoas aqui tinham a mentalidade de não é porque alguém limpa, mas sim porque eu não devo sujar. Ponto. Para Emily, a rotina brasileira estava repleta de surpresas e emoções. A gentileza discreta, o coração que valoriza a natureza, a consciência de manter os espaços públicos, nada disso era especial, mas sim algo que existia como natural. Foi esse natural que derreteu silenciosamente o coração de Emily. Nos seus dias no Brasil, Emily naturalmente passou a usar mais o celular. Ela começou a tirar fotos de flores desabrochando pela manhã, vizinhos conversando com sorrisos no bairro, e outras cenas discretas,
postando-as em suas redes sociais com comentários curtos, tornando-se seu cotidiano. Mesmo sem eventos especiais, a vida no Brasil estava cheia de calor. Eu queria transmitir aquele momento para alguém, disse Emily. Os temas que ela escolheu não eram pontos turísticos glamourosos ou locais populares, mas sim paisagens extremamente comuns na frente da estação, pequenos restaurantes locais e bairros residenciais ao pôr do sol. Ela acreditava que essa rotina tranquila era a verdadeira beleza do Brasil. Um dia, Emily postou uma cena que viu no beco próximo, a dona de uma lanchonete tradicional entregando delicadamente pão de queijo e café quente a um cliente idoso. Ela anexou o texto: "Eu amo viver no Brasil porque vejo cenas assim com frequência. Em vez de conveniência, a vida aqui valoriza a riqueza do espírito." Esta postagem gerou uma grande ressonância entre os seus seguidores. É o mundo que eu sempre procurei. Dá vontade de chorar de emoção. Sinto uma nostalgia. Quero visitar o Brasil. Os comentários, independentemente da nacionalidade, estavam cheios de mensagens calorosas. No início, Emily mesma sentiu apenas uma pequena repercussão, mas as postagens subsequentes foram compartilhadas uma após a outra, e acabaram sendo discutidas em grandes fóruns de língua inglesa. As postagens se espalharam rapidamente no exterior, e acabaram sendo apresentadas no programa especial da BBC intitulado "O Brasil pelos Olhos de um Estrangeiro". Na entrevista, Emily disse: "Não vejo o Brasil da perspectiva de um turista. Quero transmitir a gentileza e a riqueza tranquila que só podem ser sentidas na vida cotidiana." Após a exibição do programa especial, os telespectadores expressaram surpresa e empatia. "É inacreditável que tal lugar realmente exista. Em vez de conveniência e luxo, eu almejo uma rotina como essa." Minha visão sobre o Brasil mudou. O Brasil comum transmitido por Emily causou uma grande reação em todo o mundo. O que mais comoveu as pessoas foi a cultura brasileira de consideração pelo próximo. Através das postagens de Emily, as pessoas sentiram de verdade a atitude dos brasileiros, que consideram a gentileza para com os outros como um ato natural, e não uma obrigação. Por exemplo, na catraca da estação, um funcionário pega discretamente um bilhete único que alguém deixou cair e o entrega. Uma dona de casa que não se importa em dar uma volta maior para guiar um estrangeiro perdido. Tais cenas existiam naturalmente no cotidiano, o que era uma surpresa inédita para o mundo. Emily também disse: "Não há heróis especiais no Brasil, mas há muitas pessoas com pequenas boas ações no cotidiano. É o acúmulo disso que torna a sociedade mais gentil." Além disso, a reação calma dos brasileiros a problemas também chamou a atenção. Quando Emily experimentou sua primeira forte chuva com risco de alagamento no Brasil, as pessoas ao redor agiram calmamente, sem fazer barulho. Ninguém gritou, ninguém entrou em pânico. Fiquei profundamente chocada com a atitude serena. Mesmo em uma situação de emergência como um desastre natural, eles não se esqueceram de se considerar mutuamente. Sinto que este é o poder do povo brasileiro. A experiência de Emily não foi nada especial. É o cotidiano que qualquer pessoa que vive no Brasil veria como natural. No entanto, é esse natural que é especial no mundo. As postagens de Emily transmitiram assim de forma discreta, silenciosa, mas seguramente o charme do Brasil, e fizeram com que muitas pessoas tivessem o pensamento: "Eu quero viver em uma sociedade assim." Com a continuação da sua vida no Brasil, Emily foi profundamente atraída pela riqueza tranquila enraizada neste país. Não se trata de uma vida luxuosa, mas sim de um senso de riqueza invisível cultivado no acúmulo de uma vida detalhada, dia após dia. Por exemplo, no trem de manhã para o trabalho. A linha local que Emily pegava partia de uma pequena estação deserta. Não havia anúncios chamativos na estação, e o trem deslizava silenciosamente. Os passageiros não falavam alto e seguiam a ordem naturalmente. Se alguém estava em apuros, estendia a mão imediatamente. Emily começou a sentir que eles valorizam mais a consideração mútua do que a pressa. Nos mercados tradicionais ou supermercados próximos, ela também sentiu o coração do povo brasileiro. Ao lado das frutas e legumes da estação dispostos em um mercado de inverno, haviam cartaz escrito à mão: "As frutas deste ano estão especialmente doces. Coma um pouco mais para a saúde do seu corpo."
Essa breve frase a fez sentir o calor e a preocupação com a estação do vendedor ou do dono da loja. Ali não havia apenas a venda de mercadorias, mas também a gentileza de compartilhar sentimentos com os clientes. Além disso, a paisagem das áreas residenciais brasileiras também tocou Emily. Ao lado do caminho para a faculdade, havia canteiros de flores e jardins comunitários plantados para as crianças. Flores diferentes desabrochavam a cada estação, e ao lado havia uma pequena placa que dizia: "Este é o espaço verde compartilhado do bairro." Sinto que a consciência de valorizar os bens públicos está naturalmente integrada à vida cotidiana, disse Emily. No Canadá, era comum ver espaços públicos abandonados, mas no Brasil, eles eram mantidos limpos mesmo sem ninguém vigiar, e as pessoas até se encarregavam ativamente de cuidar deles. Outra coisa que tocou profundamente Emily foi a gentileza discreta dos brasileiros. Uma vez, quando ela estava no ônibus, viu que um passageiro idoso tinha dificuldade para subir. Emily pensou em estender a mão, mas o motorista parou o ônibus em silêncio nhn, segurando a mão do idoso vagngdn ele ao assento. O motorista não disse uma palavra. Ele apenas ajudou a pessoa naturalmente, como se fosse algo óbvio. Não é exibir de forma exagerada, mas sim estender a mão discretamente quando necessário. Acho que o jeito brasileiro é realmente maravilhoso, disse Emily. Integrar a gentileza e a consideração pelo próximo na vida cotidiana não é uma coerção nem uma obrigação, mas algo que é praticado naturalmente como ser humano. Emily sentia um profundo respeito por essa riqueza tranquila do Brasil. As fotos que Emily postava nas redes sociais também estavam impregnadas desse novo significado. Flores, pequenas lojas artesanais nos becos, jardins públicos, plataformas de trem onde as pessoas cediam lugar umas às outras. Nada disso era uma paisagem especial, mas para muitas pessoas no mundo, eram cenas que estavam desaparecendo. Tenho certeza de que a beleza do Brasil reside no cotidiano tranquilo. As postagens de Emily no SNS, sem que ela percebesse, se tornaram uma existência que transmitia surpresa e emoção para o mundo. Não era o glamour dos pontos turísticos nem a excentricidade da cultura brasileira. O que ela continuava a transmitir era o cotidiano que era natural para os brasileiros, mas surpreendente para o mundo. Por exemplo, a cena dentro do trem, passageiros sentados em silêncio, sem deixar o celular emitir sons, cuidando para não incomodar ninguém. Na Inglaterra, falar ao telefone ou alto nos vagões é a norma. Não imaginei que ler em um vagão silencioso pudesse acalmar tanto o coração, disse Emily, profundamente comovida. Além disso, Emily também ficou surpresa com a reação a atrasos de trens. Um dia, o trem atrasou apenas 5 minutos, mas o funcionário da estação fez um pedido de desculpas educado pelo alto-falante e até distribuiu comprovantes de atraso. Na Inglaterra, mesmo com 30 minutos de atraso, muitas vezes não há nem pedido de desculpas. No Brasil, mesmo por 5 minutos, a consideração pelo passageiro era tão completa. Esses pequenos cuidados eram uma série de surpresas para Emily. A limpeza dos espaços públicos também se destacava no mundo. A cena de não haver lixo no chão, seja na estação, na parada de ônibus ou no parque, comoveu Emily. E o que mais tocou Emily foi a consideração implícita dos brasileiros pelos outros. Um dia, Emily estava com dificuldades com sua bagagem pesada na escada da estação. Antes que ela pedisse ajuda, um funcionário que passava pegou silenciosamente sua mala e a ajudou a carregar. Quando ela se virou para agradecer, ele já havia se afastado. Eles não se orgulhavam de ajudar, mas se afastavam como se fosse a coisa mais natural a fazer. Senti a estética brasileira naquela figura. Ao acumular essas experiências cotidianas, Emily percebeu que, para os brasileiros, o ato de considerar o próximo não é uma virtude especial, mas sim uma etiqueta natural da vida. É como um ar que flui silenciosamente entre as pessoas, existindo mesmo sem ser falado ou demonstrado. As postagens de Emily transmitiram exatamente essa grandeza tranquila do Brasil. Como resultado, muitos seguidores comentaram: "Se eu for ao Brasil, quero ver este mundo. Eu também quero ser uma pessoa assim que respeita os outros. Quero ser quieto e honesto como os brasileiros." Não se tratava apenas de um simples elogio ao Brasil.
As pessoas almejavam a honestidade tranquila e forte na vida brasileira descrita por Emily. Emily mesma começou a pensar assim: o que me atraiu para o Brasil não foram apenas a cultura e a paisagem, mas sim a sabedoria de respeitar os outros e viver em comunidade. O que é natural no Brasil é a gentileza e a segurança que todos no mundo procuram no fundo dos seus corações. Após o intercâmbio, Emily prolongou seu visto voluntariamente e viveu no Brasil por 12 anos. O que ela viu foi o Brasil de verdade, que não está nos guias turísticos. Não são as belas paisagens ou os edifícios luxuosos, mas sim a consideração e o respeito tranquilos que fluem entre as pessoas e a gentileza discreta, mas real, presente no cotidiano. Emily ficou especialmente comovida com a consideração dos brasileiros pela liberdade de recusar. Na Inglaterra, recusar um convite muitas vezes afetava os relacionamentos. No entanto, no Brasil, mesmo que ela recusasse, a outra pessoa sorria e dizia: na próxima vez. Eu soube pela primeira vez o quão seguro é ter minha vontade respeitada, disse Emily. Ela também ficou profundamente comovida com a existência natural de sorrisos e boas ações no cotidiano. Se você se perde, alguém ajuda. Se você está com dificuldades com a bagagem pesada, alguém estende a mão. E esses atos não são feitos em busca de recompensa nem para chamar a atenção, mas acontecem naturalmente. Isso aqueceu o coração de Emily muitas vezes. No Brasil, a gentileza não é algo especial. Tornou-se parte da vida cotidiana. Eu senti a força silenciosa que sustenta toda a sociedade aqui. Além disso, Emily ficou comovida com a consciência dos brasileiros em manter os espaços públicos. Plataformas de trem, parques, banheiros públicos, por onde quer que fosse, estavam limpos e organizados, sem bagunça. Levar o lixo embora, seguir as filas, passar o tempo em silêncio. Isso não era porque alguém pedia, mas sim porque a consciência de estar é a nossa sociedade, então devemos protegê-la, estava enraizada no cotidiano. Acho que no Brasil, muitas pessoas têm uma consciência de que o espaço público está relacionado a elas mesmas. É isso que cria a base de uma sociedade segura, sorriu Emily. É claro que o Brasil também tem seus desafios. Às vezes, sente-se a pressão social ou há culturas que confundem os estrangeiros. No entanto, o Brasil também demonstrou a generosidade de se esforçar para aceitar as diferenças, superando-as. Por exemplo, a sensação que Emily teve ao trabalhar em uma escola de pintura em inglês. Professores de diferentes nacionalidades e origens culturais trocavam opiniões com respeito mútuo, buscando um método melhor. Isso não é uma diversidade superficial, mas um esforço para reconhecer as diferenças desde a raiz, disse Emily. O Brasil não é um país perfeito, mas o fato de todos estarem se esforçando silenciosamente para tornar a sociedade melhor, eu acho que isso é o mais precioso. Por fim, ela concluiu: a verdadeira beleza do Brasil não está em eventos especiais ou pontos turísticos, mas sim na pequena gentileza e honestidade do cotidiano. O verdadeiro Brasil que Emily descobriu é silencioso, mas toca o coração de forma real. A coisa que Emily sentiu e continuou a querer transmitir durante os 12 anos que passou no Brasil é muito simples: o quanto a gentileza silenciosa pode salvar as pessoas. No Brasil, existe uma cultura de expressar consideração por meio de pequenas ações, em vez de fazer afirmações exageradas. Ao ajudar os outros, eles não anunciam em voz alta, mas estendem a mão discretamente. Quando encontram alguém em dificuldade, agem naturalmente, mesmo que a pessoa não diga nada. É o acúmulo disso que torna o Brasil um lugar único e confortável no mundo. No Brasil, fazer algo pelo outro não é um ato que exige recompensa. Apenas flui naturalmente, disse Emily. Ao viver em uma sociedade assim, a própria pessoa passa a considerar a consideração pelo próximo como algo natural. O que Emily queria transmitir ao mundo não era o quão maravilhoso o Brasil é, mas sim o cotidiano tranquilo e pacífico que não vira notícia, a sensação de riqueza invisível, mas real, que flui dentro dele, e os incontáveis pequenos atos de bondade que sustentam tudo isso. O mundo de hoje está em uma grande mudança. É uma era cheia de conflitos, divisões e autoafirmação. É em uma era como esta que a mensagem de Emily ressoa de forma silenciosa, mas poderosa. Talvez possamos viver de forma mais quieta e gentil. O cotidiano brasileiro que Emily encontrou mostrou tal esperança ao mundo.
E a própria Emily decidiu continuar a viver, valorizando a honestidade tranquila deste país como sempre fez. Se você tiver a oportunidade de visitar o Brasil, por favor, sinta não apenas o glamour turístico, mas também a pequena gentileza escondida no cotidiano comum. Tenho certeza de que você também sentirá um calor no seu coração. Obrigado por assistir até o fim. Este canal continuará a trazer os encantos do Brasil que estão cativando o mundo. Se você gostou, por favor, inscreva-se e dê um like. Ficaremos muito felizes. Até o próximo vídeo.